Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu, você está no Radu TV, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com mais uma aula de Godot Game Engine, né pessoal? E nós vamos aprender aqui como faz para usar o Navigation 2D, que é um recurso que permite que o seu personagem siga um caminho pré-determinado dentro de um tileset, né? Dentro de um tile map. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, se você está curioso para saber como isso funciona, vem com a gente. Pessoal, então se ficou um pouco confuso o que eu falei, eu vou mostrar aqui só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ó. Então, note que em cada ponto que a gente clica do mapa, o nosso personagem ele encontra o caminho para chegar naquele ponto, beleza? Então, eu estou usando aqui o ponteiro do mouse para dizer o caminho, mas você pode usar também um item no mapa ou alguma coisa que um NPC precise chegar. Ou se você estiver fazendo um jogo mobile, que é difícil de tu controlar o personagem com setas, tu pode capturar onde tu clicou na tela do mobile para que o teu personagem se desloque até lá. Então, a utilidade desse recurso é muito grande, assim, e é um recurso muito poderoso, e a gente vai aprender hoje como fazer muito fácil ele. Mas antes de continuar, gente, eu gostaria de agradecer do fundo do coração todos vocês aí que estão apoiando o canal, vocês que estão compartilhando os vídeos com os amigos, vocês também que estão se inscrevendo. É muito gratificante para mim poder estar trazendo conteúdo aqui, vocês estarem gostando e também interagindo comigo. Então, muito obrigado, deixo aqui muito obrigado para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Bom, pessoal, os assets que a gente utilizou para fazer esse tutorial aqui foram do it.io, certo? A gente usou esse asset aqui, que é o Cozy Farm, que é um asset que tem uma versão gratuita, então você pode baixar para poder fazer alguns mapas e tal, dar uma brincada. Ou se você decidir baixar a versão completa, o preço é irrisório, assim, você paga um precinho barato e pode utilizar todo o Cozy Farm com todo o seu esplendor. Eu aconselho vocês a, se forem fazer um jogo, ou fazer uma parceria com alguém que desenvolva assets, ou você fazer o próprio asset, ou você pode comprar na internet também. Então, o asset do caminho eu usei do Cozy Farm, e eu usei o personagem aqui do Open Game Art lá para fazer o nosso personagem caminhando lá. Então, os créditos ali pro Arikel, certo? Vou deixar os links na descrição para caso vocês queiram ver com mais detalhamento, beleza? Então vamos lá. Bom, vou mostrar aqui para vocês como está organizado a nossa estrutura do projeto, né? Estamos aqui no Godot, mais conhecido Godot. Então a gente tem um nó principal, que é um Node 2D. A gente cria um Navigation 2D. Deixa eu até mostrar aqui para vocês qual é o nó que a gente adicionou, que é esse Navigation 2D, certo? E o que eu fiz? Eu renomeei ele para Navigation, só para ficar mais fácil, certo? A gente criou um tile map dentro do Navigation, certo? E esse tile map tem um tile set que a gente salvou aqui dentro do nosso Textures, certo? Se você não sabe como faz o tile map e o tile set, foi a primeira aula do curso, vou deixar o link aqui em cima, então depois dá uma visitada lá que você vai aprender direitinho como faz para criar o seu tile map com os tile sets que você precisa, beleza? Tem uma aula bem completa lá para você. Mas, voltando para cá, então a gente tem o Navigation, a gente tem um tile map dentro do Navigation. Eu coloquei, pessoal, uma linha que ela mostra o caminho, né? Só para a gente poder enxergar o caminho que ele calculou, que é ele faz essa linha marronzinha aqui para mostrar o caminho. Mas óbvio que você não vai precisar dessa linha, a não ser que você queira debugar ou seu jogo vai querer que tenha uma linha embaixo do pé do personagem. Você pode simplesmente não utilizar a linha, desligar ali, ó, que ela já desaparece, beleza? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Então eu botei essa linha aqui para fins de debug. Vou deixar ligado assim para a gente poder enxergar. E a gente tem o nosso personagem, certo?
Nosso personagem aqui, a gente vai abrir aqui ele lá no Scenes, né? Lembrando que tudo dentro do é uma scene, então a gente vai abrir o nosso personagem lá. Ele é composto por um sprite, né? Ele tem essas ações aqui. A gente só está usando o walk left e o walk right para esse tutorial, mas eu fiz as animation para todos os disponíveis dentro do Sprite Sheet, mas nós já vamos ver isso com detalhe, beleza? Tá, pessoal, a gente tem aqui 3 variáveis que a gente está definindo aqui, mas bastante por comodidade mesmo, né? Então, esse keyword onRead, ele é a mesma coisa que a gente tivesse colocado dentro da function read aqui, né? Mas eu preferi botar dentro essa keyword. Então, o que ele quer dizer? Quando o programa estiver pronto, ele deve fazer essas ações. Então, eu estou chamando o nosso navigation de nav 2D, eu estou chamando o nosso line lá de line 2D e eu estou chamando o nosso chart de chart. Mas quem são esse navigation, line e chart? É justamente aqui, ó, o navigation, né, o line e o chart que estão dentro da nossa cena principal aqui, beleza? Então tá, pessoal, a gente tem aqui esse método onHandleInput, que recebe um event, né? O que faz esse método? Ele é invocado toda vez que acontece algum evento de entrada, por exemplo, um evento de mouse ou um evento de teclado, certo? Então a gente tem que testar para ver se está entrando aqui o evento que a gente quer, né? A gente quer que quando a gente clique com o botão esquerdo do mouse, ele dispare, né, as coisas que a gente precisa disparar, que é setar o ponto final e setar algumas propriedades lá do nosso personagem, certo? Então, como é que a gente faz isso? Esse handle quer dizer que a gente mesmo vai ter que fazer a manipulação do evento que a gente recebeu. Ele é menos restritivo que o input, menos restritivo que o input event. Então ele é legal para fazer justamente isso que a gente precisa fazer, certo? Então a gente testa aqui, se ele não for um evento de mouse, a gente retorna. Retornar quer dizer que a gente não faz nada, né, com a função. Se o botão do mouse, se ele passou para cá, quer dizer que ele é um evento de mouse. Se o botão do mouse for diferente do esquerdo e se ele não tiver pressionado, né, então ele retorna também. Então quando chega nessa parte aqui, quer dizer que o evento é um evento de mouse e foi pressionado o botão esquerdo do mouse, beleza? Então o que a gente faz, pessoal? A gente chamou lá o nosso navigation de nav 2D, então a gente tem que setar um path, né? Como é que a gente seta esse path? A gente vai chamar o nosso navigation 2D, usar esse método getSimplePath, né? Que ele vai pegar a posição do personagem, né? Ele vai pegar a posição inicial do personagem e vai pegar o evento, né? A posição do evento do clique, né? Sempre que a gente falar charter, a gente está dizendo sobre o personagem. Sempre que a gente falar event, a gente está falando sobre o nosso mouse, né? Então ele pega a posição do personagem, a posição do mouse e ele cria um caminho entre essas duas posições. Criar um caminho é colocar os pontos, beleza? Esse terceiro parâmetro, desculpa, que eu setei como falso, é o seguinte: se ele for true e o padrão é true, ele tenta suavizar este caminho, certo? Mas no caso a gente não quer que suavize, a gente quer que ele faça todos. Suavizar é tirar pontos e deixar ele. A gente vai mostrar na prática como isso funciona, mas é isso que ele faz, certo? Então a gente pega a nossa linha e seta o caminho, né? Isso aqui a gente fez como opcional, só para a gente poder ver o caminho que ele está percorrendo. E aqui no personagem a gente seta também a propriedade path no nosso personagem, certo? Eu estou mostrando primeiro a parte da programação e depois vou mostrar a parte onde você faz a configuração do tilemap para dizer onde é caminho e onde não é, certo? Então aqui só para fins de debug, eu estou mandando ele imprimir
a posição, certo? Tá, então o que a gente viu aqui? Que a gente setou um path sendo o path que a gente pegou lá do Navigation 2D, a gente setou esse path lá no personagem, certo? Então, lá no personagem, a gente tem algumas propriedades, né? A velocidade, né? Que é a velocidade que ele vai percorrer o percurso. O path. O path é a gente não viu isso ainda, né? Mas é um Pull Vector Array. O que quer dizer isso? O nosso vetor é a posição do personagem, né? A posição x e y, a posição dele dentro do nosso plano cartesiano, né? Então, é onde o personagem vai estar na tela. A gente já viu isso em alguns vídeos anteriores. Um array quer dizer que é uma lista de vetores, né? Por que é uma lista de vetores? Porque cada ponto tem a posição x e y naquele ponto. Então, o nosso path é formado por uma lista, né? Um array de pontos. Basicamente é isso que a gente está dizendo aqui. Outra coisa que é nova para a gente é o setGet. SetGet, ele é uma palavra-chave que ela diz que este método que vem depois do setGet, ele está tanto configurando uma variável como retornando o valor da variável. Então, lembra que a gente chamou .path passando o nosso path? Então, de outra forma, se não tivesse setPath, esse setGet aqui, a gente teria que chamar lá um setPath, em vez de chamar um path. Assim fica mais fácil, a gente consegue atribuir valor só botando o igual. Isso aqui é só uma coisa nova aqui que a gente pode usar e acaba simplificando e deixando mais fácil a leitura do nosso código, beleza? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente não quer já que ele já comece seguindo um caminho, porque o caminho vai estar vazio logo que começa. Então, logo que o personagem está pronto, a gente diz que o process vai ser false, né? Esse método é um método do Godot para desligar o process. O process, vocês devem lembrar, é o nosso loop infinito do jogo. Então, ele roda a cada clock, né? E faz com que as coisas aconteçam no jogo. Então, ele está desligado, né? Quando começa. Depois a gente volta aqui para o process para mostrar o que mais que a gente precisa fazer. A gente tem aqui também um direction, né? Que o padrão é right, porque a gente vai botar o nosso personagem bem na esquerda e ele vai ficar virado para a direita. Mas a gente tem esse set direction, que ele vira para a direita ou para a esquerda do personagem, certo? O que mais? O nosso setPath, lá que é o setGet, ele recebe um valor e ele seta o nosso path como aquele valor, certo? E se for se o nosso path lá, se o valor recebido for vazio, ele não seta, ele não faz nada. E depois que ele faz esse setPath, então depois que a gente atribui path, ele liga o nosso process, que é nosso loop, né? Pessoal, se eu tiver muito rápido, por favor, coloquem devagar aí o vídeo. Eu prometo que a gente já vai chegar na parte divertida, tá? A gente já está acabando a parte mais técnica, mas é importante, tá? Então, ele ligando lá o process, ele liga o nosso loop, né? Ele define qual é a distância que ele precisa percorrer, né? A distância é essa fórmula aqui, que é a velocidade, versus o delta, né? Vezes o delta. O delta ele é recebido do process, que ele é o tempo que leva para a máquina completar um ciclo, né? Então, isso é importante multiplicar pelo delta para respeitar os diferentes processadores em que o jogo vai rodar, certo? Set direction a gente já viu. E agora este aqui é o pulo do gato, tá? Esse é o nosso método principal da nossa aula de hoje, certo? Que é o Move Along Path. Ele recebe uma distância, né? Então, ele recebe essa distância aqui. E o que ele faz? Ele pega o nosso sprite e dá play no nosso walk, que é o walk left ou o walk right, né? Eu vou voltar ali para vocês relembrarem qual é
quais são as animações ali. Então aqui ó, tem o walk left e o walk right, né? Ele vai tocar uma dessas duas animações, certo? O que mais? Ele define o ponto inicial, né? O ponto inicial é onde o personagem está agora, então ele pega o global position e seta como ponto inicial. Então ele vai pegar o nosso path e vai para cada item, para cada ponto do nosso path, vai fazer coisas, certo? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai definir a direção, ele recebe um path e o nosso método path sabe o que fazer para definir se ele vai para a esquerda ou para a direita, né? Então o que ele faz? Ele verifica se tem 2 pontos, né? E se o x, né, se a posição inicial x for maior que a próxima posição inicial, que é a posição 1, ele vira para a esquerda, senão ele vira para a direita. Se não, ele deixa a posição padrão, que é para a direita, beleza? O que mais? Ele vai definir qual é a distância até o próximo ponto, né? Que ele pega esse start point que a gente definiu lá e a distância até o primeiro ponto do nosso caminho recebido lá, né? Então, se a distância for menor que a distância para o próximo e a distância for maior que 0, então o que ele vai fazer? Ele vai setar a global position fazendo uma interpolação entre a nossa próxima distância, entre a distância atual e a nossa próxima distância, certo? E o que acontece? Esse break aqui vai fazer com que ele saia do nosso for, certo? Então ele vai rodar só o primeiro item da nossa lista de path e vai sair fora, né? Porque ele vai verificar se tem distância a percorrer. Se não, se a distância for menor, ele vai setar a distância inicial como o primeiro item do nosso path e vai parar o nosso personagem, certo? Então ele vai, essa interpolação vai acontecer até ele chegar à distância inicial. Tá bom, Radu, mas isso aí vai fazer com que ele vá só até a distância inicial. Como que a gente sabe as próximas distâncias, né? Ele precisa percorrer todas. Aí que tá. Então o que ele faz? Ele reduz a nossa distância da próxima distância para reinicializar essa variável de distância. Ele seta o nosso ponto inicial como sendo o primeiro ponto do nosso caminho e remove esse ponto do nosso caminho. Então, toda vez que ele passar por esse loop, ele vai estar utilizando o primeiro ponto e no final ele remove o ponto, certo? Então, quando ele for rodar o loop de novo, aquele primeiro ponto vai ser o ponto que antes era o ponto 1. Então, ele vai interagir em todo o loop e no final das contas ele vai tirar todos os pontos do caminho, quer dizer que nosso personagem já percorreu todo o caminho, beleza? Então, o que a gente fez aqui a mais? Quando ele removeu todos os pontos do caminho, ou seja, quando o tamanho da nossa lista de pontos for 0, ele vai parar o nosso sprite. Beleza? Essa aqui foi a parte técnica, mais técnica aqui do tutorial. Mas agora tem a partezinha que é mais divertida, mais gostosinha de fazer. Então tá, Radu, agora tudo bem. Mas eu não entendi uma coisa ainda. Como que ele sabe por onde ele tem que passar e por onde ele não tem que passar? Certo? Porque a gente não viu tu dizendo em nenhum momento ainda que ele tem que passar só pela parte marrom. Ele tem, como que a gente faz para definir por onde que o personagem tem que passar? Então tá, pessoal, agora que vem a parte mais gostosinha de fazer. Relembrem aqui a estrutura que a gente criou. A gente tem um nó principal, a gente tem um navigation e dentro do navigation a gente tem um tilemap. A gente tem a nossa linha ali que vai ser desenhada, né, conforme os pontos que a gente viu até agora. E a gente tem o nosso personagem que ele caminha, né? Então tá, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente tem o nosso tilemap aqui, né, que tem o nosso tileset lá. A gente vai entrar aqui no nosso tileset, né?
.trace, que é o nosso resource lá. A gente vai dar 2 cliques nele, certo? Vamos clicar em cima dele e vamos apertar aqui o Edit. E vamos aumentar um pouquinho, né? Para a gente poder enxergar melhor. A gente tem esses botões de mais e menos aqui, né? A gente vai clicar aqui para aumentar, certo? Quando a gente clica em cima desses ladrilhos que a gente já mapeou, a gente tem como última opção o Navigation, certo? Isso que acontece porque ele está dentro de um Navigation, né? Então a gente consegue dizer para o nosso tileset onde que vai ser navegável. Se você notar aqui nesse projeto, o único lugar mapeado que eu deixei como navegável foi esse marronzinho aqui. A gente vai deletar só para mostrar como é que funciona, tá? Então eu deletei, tá? Vamos salvar aqui e vamos dar play para a gente ver se não tivesse nada. Então não tem mapeado nada, ó. Se eu clicar aqui, ó, não vai acontecer nada, porque ele não pode caminhar para lugar algum, certo? Ele não sabe para onde caminhar porque a gente tirou a referência, certo? Então a gente vai lá no nosso tileset, clica no nosso sprite e a gente vai lá no nosso ladrilho e a gente tem que dizer que aquele quadrado ali ele pode ser, ele é caminhável, digamos assim, certo? Então o que acontece, pessoal? Em versões anteriores do Godot a gente não tem esse Create Rectangle, né? A gente só tem o Create Polygon, então a gente teria que clicar aqui, né? A gente habilitaria o Snap aqui, certo? E a gente teria que setar manualmente o nosso retângulo, certo? No caso, como a gente tem aqui o nosso Create Rectangle, a gente só clica aqui que ele vai automaticamente criar um retângulo na parte onde a gente quer que seja navegado, beleza? Aí volta a funcionar a nossa navegação lá, né? Só na parte marrom. Certo? Olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Se, por exemplo, só para exemplificar, se, por exemplo, a gente viesse aqui, a gente deletasse e colocasse só na parte verde, tá? Digamos que a gente quisesse que fosse navegável só a parte verde, ó, olha o que ia acontecer. A gente volta lá, a gente só coloca o personagem na... Vamos colocar nosso personagem na parte verde, aí olha só. Ele vai caminhar só na parte verde, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele não vai conseguir ir para lá. Então é aquilo ali que define onde o personagem vai conseguir caminhar, beleza? Vou voltar ao que era antes lá, porque a gente não quer isso, né? A gente quer que o personagem caminhe na parte marrom, que é onde é o nosso caminho. Agora eu tirei. Então tá, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que se inscreveram no canal, que estão acompanhando as aulas. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho particularmente bem legal assim esse recurso de navegação e a gente pode fazer várias coisas com ele, certo? Se você caiu pela primeira vez aqui, não conhecia nosso canal, avalie aí a possibilidade de se inscrever para poder receber nossos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!